Silêncio, turma. A aula já vai começar. Fala, criatura. Eu sou o professor Jefferson de literatura do curso Fera. Estou aqui para te dar algumas dicas de literatura para o Enem que está logo aí, tá chegando já. Por exemplo, vamos lembrar da Carta do Pero Vaz de Caminha, lá do início da literatura. Lembra que não é literatura brasileira, que é manifestação literária, e que ela nos mostra um choque cultural violento entre as duas civilizações. Se tu avançar no tempo, tu vai ver o Barroco. O que é o Barroco? O Barroco é o período logo em seguida, onde a sociedade evolui e requer um pouco mais. Demora um pouco a chegar no Brasil. O Barroco está praticamente morto na Europa. Mas no Brasil, ele vai acontecer com quem? Com o Padre Antônio Vieira, com o Bento Teixeira e com o Gregório de Matos. Tá? Gregório de Matos, o Boca do Inferno, por causa dos seus posicionamentos políticos. O padre falava... De que o padre fala? O padre fala do sermão, fala na missa, ou seja, é o convencimento. Só que nesse caso ele vai falar de quê? Ele vai falar sobre política, sobre ecologia, sobre sociedade, tudo isso. Não te esquece, a missa é a balada do Barroco. É lá que se fica sabendo de tudo. Avançando no tempo, nós vamos chegar no período do arcadismo. O que acontece no arcadismo? É no arcadismo que o sistema literário começa a funcionar. É no arcadismo que tu vai poder falar em literatura brasileira. Antes disso, eram só manifestações literárias. Por quê? Porque nós tínhamos um país, mas não tínhamos a circulação das ideias. Ou seja, com o ciclo do ouro, o que acontece? Começa a circular as ideias, começa a circular o produto, começa a circular inclusive o contrabando no Brasil. Ou seja, é a partir daí que começa a literatura brasileira. Arcadismo. E o que é o arcadismo? É o ideal de vida, é o retorno ao ideal grego. Por isso neoclassicismo também, é o retorno do classicismo. E aí nós temos o quê? Nós temos Marília de Dirceu, que é a obra que sintetiza todas as características do arcadismo. Nós vamos ter o Uruguai, que é uma obra que trata de um evento histórico, que é aí que vai começar nesse evento histórico também a mitificação do indígena com Sepete Araju, que acaba tendo quase poderes sobrenaturais. Mais adiante nós vamos começar com o romantismo. O que é o romantismo? É aquele período que começa lá com com a fuga da família real do Brasil e vai até a abolição, até a proclamação da República em 1889. Não é um tempo exato, mas te lembra que ela tem 3 fases. Ela tem a primeira fase, a primeira geração, a segunda geração e a terceira. A primeira é a base de tudo, é o nacionalismo, é o início do índio como identidade nacional, é o amor platônico ainda. No ultrarromântico continua o amor platônico, só que eles deixam de lado um pouco o índio e se intensifica todo aquele sentimento, se intensifica a loucura, se intensifica a embriaguez, se intensifica a busca pela morte. Por quê? Porque o poeta do ultrarromântico, ele é alguém que não está no seu lugar, ele não é da sociedade, a sociedade não o quer e ele também não pode ir embora, ou seja, ele está preso num lugar que não é o seu preferido. Na terceira geração romântica, é o período de maior destaque, é o período onde mais se produziu poesia no Brasil, se produziu romance. Por quê? Porque é o período que vai acontecer durante os movimentos sociais mais importantes, a abolição da escravatura e proclamação da República. Então, o elemento social, o elemento de preocupação política vai estar inserido. Vai estar se falando de quê? Vai estar se falando de sociedade, vai estar se falando da causa abolicionista e tudo isso com um exagero através das exclamações que estão presentes em praticamente todas as obras. Quem são as figuras mais importantes? O Castro Alves com o seu Navio Negreiro e outras obras como Adeus de Teresa e o José de Alencar. Nunca esquecendo do José de Alencar, que teve fases diferentes na sua prosa. Fase urbana, fase regionalista e a fase indianista. Lembram das obras? As obras da fase indianista, Iracema, o Guarani. Na fase urbana, Lucílio e Senhora. Lembram disso? Foca, dá uma olhada nos resumos, dá uma olhada nas obras que tu vai te lembrar com certeza. Logo adiante nós vamos ter o período do realismo. Período esse que já está presente no final do romantismo. Por quê? Porque o que vai dividir um do outro é o Memórias de um Sargento de Milícias, que é uma obra realista dentro do romantismo. O que é o realismo? Realidade. Ponto. Ele não tem espaços para opinião, ele não tem espaço para sentimentalismo, não tem espaço para ideário. Ele é a realidade nua e crua. Dentro do realismo acontece o quê? Parnasianismo e naturalismo e simbolismo. O que são essas obras? O que são esses períodos? São períodos literários que vão acontecer concomitantemente durante o realismo. O simbolismo, uma negação do parnasiano, o naturalismo buscando o retorno do ser humano à natureza, tanto é que se compara o homem aos animais e o seu ambiente à selva, como no caso do cortiço. O simbolismo é aquele que tem a influência
tem a influência das doutrinas orientais, do budismo, do taoísmo e do hinduísmo. Ou seja, é exatamente o oposto ao parnasiano. O que é o parnasiano? O parnasianismo é a poesia perfeita, a métrica perfeita, os sonetos do Olavo Bilac. Ele é quem melhor representa o período parnasiano. Então te lembra disso. Parnasianismo e simbolismo são opostos. Qual é a maior prova disso? Não tem um simbolista na Academia Brasileira de Letras quando ela é fundada no início do realismo. Mais adiante nós vamos ter também o modernismo. O que é o modernismo? O modernismo é o responsável por tudo que tu leu até hoje, por tudo que tu leu desde que tu nasceu. É ele que provoca a revolução da literatura. É ele que faz com que a literatura tenha liberdade de criação. É ele que busca, que faz com que a nossa literatura, a nossa arte em geral, tenha características próprias. E aí tu vai lembrar de quem? Tu vai lembrar dos pré-modernistas, Euclides da Cunha e Monteiro Lobato, e vai lembrar daqueles que iniciaram, daqueles que fizeram a experimentação, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Mas o modernismo, ele não é só literatura, ele é arte. Ele acontece em todos os períodos da arte, em todas as manifestações artísticas, na música, na escultura, na pintura. Dá uma procurada na internet que tu vai ver, digita modernismo, que tu vai ver o quão ampla foi o modernismo no Brasil. Ele criou, ele gerou a arte que tu conhece até hoje. E é isso aí. Se tu quiser saber mais, curte, compartilha. E se tu quiser aprender de verdade, vem pro Fera.